Bem-vindos a mais um podcast do Clique Aldeia. Hoje eu tô com uma convidada, que é uma apresentadora de TV. Que responsabilidade a minha. Bem-vinda ao nosso podcast, Mary Hills. Foi um prazer tê-la aqui. Querida, o prazer é todo meu. Que honra estar aqui com você. Que responsabilidade a minha, hein? Não, o pior você não sabe. Não é responsabilidade. Eu gosto mais de entrevistar do que ser entrevistada. Olha que incrível. Sério? Eu falei, mas é a Fernanda, eu vou. Muito obrigada pelo carinho. Apresenta para o pessoal um pouquinho de você, porque a gente conhece a Mary Hills, apresentadora, né? Não conhecemos a Mary Hills, pessoa. Me conta um pouquinho da sua história. Um pouquinho da minha história. Sou mato-grossense, de Dourados, e a gente brinca muito que eu falo assim, eu sou dourada, porque eu tenho uma pele morena, então eu falo, sou dourada, mas aqui de Dourados, porque é de Dourados, Mato Grosso do Sul. Então eu sou de Dourados, sou mato-grossense, vim morar em Campinas, faz uns anos, e a gente pode falar muito em anos, né, para não assustar. Sim, sim. É brincadeira. E aí eu acabei de Campinas, fiz direito, olha só. Nossa, nada a ver com a nada sua profissão a ver, hoje. não fiz jornalismo. E aí eu estava fazendo concurso, eu estava fazendo cursinho para delegada, para prestar concurso para delegada. Nossa, olha que loucura. Não imaginava isso. Nada a ver, né? Nada a ver. Mas todo mundo era engraçado. Falava, você vai ser uma delegada, o pessoal gostava da ideia na faculdade. Enfim, aí veio uma proposta para ir para morar no México, para o meu marido. E eu queria muito morar fora. Eu queria muito essa experiência de morar fora do país, do meu país. E aí, quando veio essa proposta, eu achei o máximo, porque eu já queria muito. E aí, fui morar no México, toda a família. E largou o concurso? Larguei tudo, porque eu acho assim, sou a favor da família. Claro, claro. A família tem que ficar junto, não existe relacionamento separado. É uma união, né? O marido tá morando lá e eu morando aqui. Pra mim não existe isso. Não dá certo. Não, com certeza. Então, eu falei, bom, se for todo mundo, se a empresa entender que tem que todo mundo pacote, eu vou. E aí ele conversou com a empresa e fomos todos. Inclusive, eu tinha um gato na época, o Sam. E o Sam foi junto, fomos todos. Até o gato? Até o gato foi morar lá, então foi muito legal. Fomos, como diz mesmo o ditado, de mala e cuia. Foi muito legal. E aí, eu pensei, bom, e agora? O que eu vou fazer? Eu não quero ficar à toa no México. Eu quero fazer alguma coisa. Eu quero aproveitar esse tempo. E eu estava recém aprendendo espanhol para ir. Porque daí a gente começou as aulas aqui no Brasil para irmos, né? E aí, chegou lá, eu falava pouco ainda espanhol. Porque foi recente o curso de espanhol. Então, lá a gente ia complementar, continuar estudando. E a vivência também você vai pegando, né? Melhor, mas com o curso, começou aqui para terminar lá. E aí, eu falei, e agora? O que eu faço? Eu vou fazer uma pós-graduação. Mas eu não vou fazer nada em direito, não vou fazer... Eu quero fazer uma coisa que eu gosto. E o que eu gostava muito, que eu gosto, é decoração. Design de interiores, eu adoro. Tanto que depois a gente fala nisso, mas com o retrofit com o nosso queridíssimo amigo Richard, que, né, arquiteto, que temos amigo em comum, sim, né? Sim. Eu participei muito desse retrofit que eu acabei de fazer, que você sabe, mas lá na frente eu falo para não mudar de assunto. E aí eu fui fazer, então, pós-graduação em arquitetura e design de interiores. Olha que loucura. Nossa, completamente... Tudo diferente, muito louco, né? Aí fui, achei muito legal, foi uma experiência muito bacana, porque imagina, eu, única brasileira, falando ainda pouco espanhol, e foi muito bacana isso, porque além de ser uma coisa que eu gosto, os professores, assim, me admiravam muito por eu estar ali, falando pouco espanhol, né? E tá se expondo, né? Tá me expondo daquela forma, porque eu tinha que fazer apresentações, falar em espanhol, muito portunhol. Que experiência legal. Era uma loucura. E aí, no final, eu era aplaudida. Eu acho que
tanto pelo que eu estava expondo lá, como eu estava me expondo com o meu portunhol, que eu mais li até do que eu falava propriamente dito, porque eu tinha mais a facilidade naquele momento em ler o espanhol. Então, foi uma loucura. E aí eu fui também, eu quis também dar aula. Eu fui convidada daí para uma escola bilíngue, né? Uma empresa que era de português e espanhol, para eu dar aula de português para diretores de multinacionais, tipo Banamex, Cisco System, entre outras. Que legal. Eu fui dar aula de português para executivos. Então, eu ia na empresa para poder dar aula, mas eu tinha todo assessoria da empresa de idioma, né? Todo o material didático, tudo. Então, foi uma experiência também muito bacana. E lá eu me sentia muito bem, porque eu falava em português no início. Então, foi uma coisa, assim, muito legal. E você é uma mulher de personalidade, não é uma pessoa que fica parada, né, acomodada. Não, não. Isso dá pra sentir um pouquinho nos seus programas, né? Dá pra pegar um pouco a sua essência. Dá. Eu nem sei, mas você que vê legal. Que é uma pessoa que tá sempre antenada, né? Tá sempre buscando alguma novidade, alguma coisa. Não aquelas pessoas que não tem conteúdo. Né? Isso, eu acho que já dá pra ver por essa história, né? Sim. Porque eu falei, gente, o que eu vou fazer no médico? Não vou ficar lá, assim, simplesmente passeando. Lógico que é muito bacana conhecer outra cultura, outro idioma, outras pessoas, é muito bacana, né? Mas você tem que fazer alguma coisa. E eu queria muito aprender o idioma, e nada mais do que aprender você convivendo com todos. Sim, a convivência, ela vai aflorando, né? E você não tinha medo, né? Não, porque às vezes as pessoas têm medo de se expor, né? Medo de errar, E acho que isso ajuda você a avançar no idioma, eu acho que tudo, na né? vida temos que ser assim, né? Sim, eu penso que a gente tem que se superar. Temos que nos superarmos. Eu penso que temos. Então, isso era uma superação. Sim. E eu simplesmente falei, eu quero um carro com GPS, isso há 15 anos atrás. E porque eu vou trabalhar, vou estudar sozinha, não conhecia nada, e fui. Ser independente, não precisava de ninguém. Eu não precisava de ninguém. Eu colocava no GPS e eu ia embora em espanhol e ia embora para todo lugar no México. Que experiência, Foi uma loucura. Foi muito bom. Foi tão bom que eu não queria voltar. Quando ficamos 5 anos, tá? 5 anos? Ficamos 5 anos morando no México, toda a família. E quando o meu marido ele teve a proposta para voltar, foi um chororô. Eu imagino. Você criou raízes lá, fez amizades, né? Já estava habituada. Todo ano vínhamos, toda a família, passear de né? férias. Mas para voltar, eu gostava de morar fora. Eu gostava de morar no México também. O México é uma cidade muito interessante, né? A cultura muito interessante. A cultura antiga, maia, azteca. Eu adoro. Né? Eu adoro. É uma coisa assim muito linda de ver. E como eles cuidam dessa parte cultural, como eles vivem isso, vivenciam no dia a dia deles. É muito interessante a cultura mexicana. E eu não queria voltar. Enfim, eu não queria, mas tivemos que voltar. Tivemos que voltar e eu vim parar aqui. Então, quer dizer, eu morava em Campinas. E aí eu voltei, o trabalho do meu marido seria em São Paulo. Eu falei, bom, em São Paulo eu não vou morar, porque eu não quero de novo morar numa cidade grande, porque lógico, de toda cidade grande tem um transtorno de trânsito, né? Aquela loucura. E você acaba não fazendo nada, não tem qualidade de vida, né? Demora muito para chegar nos lugares. Eu já estava acostumada. Eu nunca tinha morado em São Paulo, mas eu estava acostumada com a cidade do México, como eu te falei. E aí eu falei, não, então vamos morar perto. E eu vim parar no Alphaville. Então, por isso que eu estou no Alphaville hoje. E foi ótimo, porque é tudo mais tranquilo, eu acho. Sim, você precisa fazer alguma coisa em São Paulo, você faz pontual, mas mas eu estou sempre por aqui. Eu procuro fazer todo o meu trabalho por aqui, envolvendo tudo que está perto na região.
do que tá indo para São Paulo. Vou, claro, mas com menos frequência. E como aconteceu essa coisa de ser apresentadora? Você chegou a ter algum programa no México ou isso foi na sua volta? Então, com tudo isso, olha só, e hoje, né, o que eu faço? É a loucura. Eu, fazendo todo esse trabalho, a minha filha canta, toca violão, canta, e ela conheceu o Marco Polo, que é um amigo nosso, lá, brasileiro, que ele estava gravando um filme. E aí ele, com contato com o pessoal da Globo, falou de uma brasileira, perguntaram para ele de uma brasileira, para fazer o programa Fora de Casa, que passou na GNT, aqui no Brasil, e na Globo Internacional. E aqui no Brasil passava na GNT. Que legal! E aí ele me indicou. E aí a Globo entrou em contato comigo. E aí eu aceitei, né? Eu vi a proposta desse trabalho, eu achei super legal, interessante, é o que eu estava fazendo, eu fora de casa, e o programa já diz, fora de casa. Foi assim que aconteceu. E aí eu fiz esse trabalho, eles ficaram uma semana gravando comigo, intensa, o dia inteiro até a noite. Ficou toda a equipe gravando comigo todos os dias e terminamos em uma semana. São 3 episódios. Tá no YouTube. Ah, eu vou assistir depois. Tá no YouTube, muito legal. Eu mostrando a cidade do México, mostrando como é morar fora de casa no México. E deve ser com vibração, porque você conta, né, Porque às vezes as pessoas falam, eu tive uma experiência ruim, foi tão legal a sua experiência que você não queria nem voltar. Não, foi muito legal. Morar lá foi muito bacana. Realmente, morar no México é gostoso. E aí a sua ideia, quando você voltou para Alphaville, você falou, vou continuar como apresentadora, ou você pensou em voltar para o direito ou fazer alguma outra coisa? Não, aí que foi. Aí lá também eu participei de outros, SBT, Band também, mas assim, alguns programas que aí eu participei junto. Que tem esses programas também no YouTube. E acho que inclusive um foi na minha casa, se não me engano. Sim, teve uma parte, eu não lembro se foi Band ou SBT, que uma parte do programa foi passado na minha casa, sabe? Teve como que eu posso dizer? Teve um episódio que foi passado dentro de casa. E aí, quando eu voltei, eu falei, bom, o que eu vou fazer? Eu vou fazer agora o que eu fiz a pós-graduação lá. Design de interiores. Eu pensei nisso. Me focar nisso. Só que daí, mal eu cheguei, eu fui numa festa do Cafu, aqui no Alphaville. E lá eu conheci um apresentador. Por acaso, ele estava gravando, estava o Mauro Júnior, tinha vários apresentadores nessa festa. E aí eu o conheci e ele já fez amizade comigo, já começou a conversar comigo, que eu falo pouco. É que você é super simpática. Obrigada. E aí ele falou, Mary, nossa, vamos fazer um quadro? No meu programa, você faria um quadro em design de interiores? Aí eu achei assim super legal, porque eu vim com esse foco, né? Aí eu falei, nossa, que legal. Inclusive, o início estava na Alpha Channel, ele. E você dava dicas? E eu entrava com uns minutos falando de decoração, dicas de decoração relacionado a isso. Inclusive, eu era responsável também pelo cenário dele. Eu que fiz o cenário. Então, olha que loucura. Porque eu gosto mesmo disso. E aí, todo mundo, mas por que você não faz um programa seu? Eu falei, meu? É um programa seu, você é apresentadora, você apresentar o programa. Aí eu falei, eu nunca tinha pensado nisso. Não, eu acho que vai ser muito bacana. E sabe quando um fala, outro fala e outro fala? Já estava fazendo parte de você e você nem prestava atenção, né? Exatamente. Era tão natural. Eu acho que foi isso que aconteceu. Eu não me dava conta, não tinha me dado. As pessoas que deram. Eu não dei conta disso. Não percebi. E aí foi assim que aconteceu. Eu falei assim, nossa, pensando bem, será? E aí fui. Aí eu falei, então tá, vou fazer. Aí eu fazia o cenário, eu tudo. E foi assim. Que gostoso. Foi nessa época que você conheceu o Richard, então?
Não, o Richard eu conheci agora, quando eu fui fazer o retrofit. Já estou um tempo trabalhando. É incrível, né? Já estou um tempo trabalhando com isso. E no meio disso, eu quis fazer um retrofit. Já desde que eu comprei, que eu vim do México, que eu comprei essa casa, eu já tinha pensado no retrofit. E o momento foi agora, depois da pandemia, a gente resolveu, eu e meu esposo, não, agora é o momento, então vamos cuidar disso. E aí foi onde entrou o Richard, que aliás, eu já o conhecia como vizinha e vizinho. Muito engraçado, porque ele morava no 9, e aí ele falava vizinha comigo nas redes, porque a gente já se conhecia, mas só das redes. Aí ele viu vizinho, vizinha, e hoje é gêmelo. Aí hoje ele me chama carinhosamente de gemelinha, né? Então é isso, aí que eu conheci o Richard. A Andressa, que na verdade... Eu ia falar dela agora. A Andressa falou assim, olha, você já viu, já conversou com alguns arquitetos da região, por que você não conversa com o Richard? E eu, com o Richard? Aí eu, na época, eu busquei o Richard, e daí, como ele não me deu retorno, porque ele devia estar numa correria, aí eu falei, eu acho que não interessa, pensei. Aí, uma segunda vez, eu fui até na Casa Cor com a Andressa, que todo ano a gente vai na Casa Cor, desde que eu a conheço, ela está sempre comigo, né? Minha companheira, Andressa. Você sabe. E aí, todos sabem. E aí, eu indo para lá e com aquela ideia do retrofit, focada nisso, ela fala com o Richard de novo. Aí eu falei, tá bom, então eu vou falar mais uma vez com o Richard. Ele me deu retorno na mesma hora, no mesmo minuto, ele me ligou de volta, e aí já, nossa, vai ser um prazer, e que... Ele tem uma luz, né? Uma energia. É um fofo, né? Eu amo de paixão o Richard. Você sabe que é engraçado, porque eu conheci a Andressa, né? E a gente tomou alguns cafés, alguma coisa. Começou por conta do Clique Aldeia. E toda vez ela fala, não, porque a Mary. Eu falei, gente, eu preciso conhecer essa Mary, porque de tanto que ela fala. Verdade. Aí depois fui conhecer o Richard através de uma amiga, a Roberta Peporini. Que eu acho que eu não conheço. Ela também é apresentadora, apresentou TV, jornalista, tudo. Tá. E ela me apresentou, ela falou, Fê, você precisa conhecer o Richard, tem tudo a ver, porque eu faço também, na editora a gente faz livro de arquitetura, né? Eu fiz o livro do Toninho Noronha, do Rogério Pérez, então a gente faz alguns anuários. E eu falei, eu quero conhecê-lo, né? Já tinha visto o Instagram dele. E aí a gente conversando também, ele, não, porque a Mary... Porque eu falei, gente, a segunda pessoa já que fala da Mary, eu quero conhecer. Ah, que bacana. E aí a gente se conheceu num evento dele. E assim, isso, agora, né? Que coisa. Porque daí ele falou assim, me apresentou, falou que eu queria apresentar muito a Mary Hills. Aí foi quando a gente se conheceu. É engraçado, Mary, porque assim, o Clique Aldeia, ele nasceu para ser um podcast de Aldeia da Serra, né? Onde a gente faz conexões do comércio local, tudo. Só que eu procuro trazer, para não ficar uma coisa muito engessada, às vezes alguma pessoa que inspira. E foi muito engraçado, porque no dia desse evento eu conheci você. Olha, e o Leonel, que eu apresentei. Sim. Não e foi? aí eu falei, gente, vocês precisam dar no podcast, porque são pessoas assim que parece que a gente se conhece há tanto tempo. Que bom. E quando você olha, não sei se você tem esse problema, né? Eu tenho, porque eu sou uma pessoa um pouco tímida. Sim. E as pessoas têm uma imagem, né? Uma pessoa inacessível. Exatamente. Uma pessoa que é meio arrogante. E você porque é uma pessoa tão tímida. Doce, tão simpática. Eu falei, gente, eu preciso trazer obrigada, ela aqui. Que uma linda. Pessoa tão comunicativa. Não, as pessoas às vezes falam assim pra mim. Como você falou que às vezes as pessoas pensam que você é assim, né? Sisuda, arrogante. E eu é assim, as pessoas falam assim, ela é metida. Ela deve ser insuportável. Sim. E não, aí quando nossa, não tem nada a ver com o que eu imaginava. Graças a Deus, nada disso. Nossa. Eu sou tão simples. Eu também sou. Eu gosto das pessoas. Eu tenho amor pelas pessoas. E eu fico muito feliz, né, de o Leonel também ter vindo aqui, ter apresentado o Leonel. Leonel é meu irmão. Ele é um querido, ele é um querido. A gente viaja junto, a gente sai junto, ele fica na minha casa. A gente tem uma amizade muito grande, de irmão mesmo, sabe? E ele fotografou seus pets também, Ele né? fotografa meus pets, a gente às vezes faz trabalho juntos no meu programa relacionado a pet, o Leonel tá comigo, sempre que tem oportunidade.
estamos juntos em trabalho, ou mesmo no meu programa, ou fora, em outra exposição, alguma coisa. Se tem oportunidade, eu tô junto com ele também. Que legal. Porque eu também tenho essa pegada pet. Sim, sim. Que eu não sei se você sabe, poucas pessoas sabem, mas quando eu comecei, eu estava com meu assessor, eu estava com a assessoria do Rogério Casagrande. Ele foi assessor do Gugu. Ele tá agora, acho que tá no SBT, se não me engano. E ele é um grande assessor. E ele me colocava em todo o país. Eu falava nas rádios sobre pet. Olha só. Sempre tema pet. Então, eu falava assim alguns minutos, tanto em rádio como na TV, por exemplo. Band de alguma cidade em algum estado. SBT de alguma cidade em outro estado, longe, não aqui em São Paulo, no Brasil. Então, eu gravava para isso, para TV, vídeo pequeno e rádio. Que legal. No Brasil todo. Mato Grosso, Nordeste, pro Sul. Era para você ser apresentadora, porque é uma coisa tão natural, né? Que se tornou na sua vida. E isso com pet, focado em pet. Foi até o ano passado, se não me engano. Foi até o ano passado. Eu parei o ano passado, porque também consome bastante tempo. Tudo você tem que se preparar, né? Não é de qualquer jeito. Sim. E eu gosto disso. Fazer as coisas bem feitas. Fazer as coisas bem feitas. Então, eu me preparava para falar sobre determinado assunto relacionado a pet. Entendeu? Então, a Mel estava sempre comigo. E até hoje, né, no programa, mesmo que eu não esteja apresentando alguma coisa focada no pet, a Mel tá sempre em minha companhia, né? Não, ela é uma a graça. Minha mascotinha. Ela é a mascotinha do programa, Mel Rios. Você contando assim, parece que as coisas foram se encaixando, umas coisas tão naturais. Mas teve desafio nesse período? Algum desafio que você fala assim, poxa, não sei se eu continuo, se eu vou migrar para outra coisa? Ou foi uma coisa que ela foi acontecendo e até hoje? Foi acontecendo. Lógico que, como eu falei em preparar, eu fui fazer o curso de apresentadora. Porque eu falei, eu preciso saber melhor como que funciona, né? Porque às vezes as pessoas não sabem, mas tem muitas regrinhas. Tem muitas regrinhas, até na postura e tudo. Como em toda profissão, né? Lógico, como em toda profissão, como você bem disse. Então, eu também fui fazer. Desafios, eu acho que sempre tem, sempre vão existir em toda a carreira, mas nunca pensei, não é isso que eu quero. Eu adoro o que eu faço. Isso é o mais importante. Eu amo o que eu faço. Para mim, assim, não é árduo. É uma coisa gratificante. Eu tenho um prazer. É isso. Teve algum programa, Mary, que te deixou alguma saia justa? Que me deixou numa saia justa? Foi ontem. Esse tá fresco, então tá bem fresco na memória. Foi muito engraçado, gente. Eu vou te contar esse. Eu estava gravando com uma... ela é bartender. E ela faz assim... ela escreve sobre isso. Não é que ela se apresenta em algum lugar. Ela escreve sobre isso, livros. Ela dá dicas, ela tem um blog. É muito interessante o trabalho dela. Com drinks. E aí eu estava na Barra... Tudo arrumado, ela deixou tudo arrumado para a gravação, e a gente conversando, ia preparar um drink para o Dia dos Pais. Olha, foi assim uma coisa incrível, do nada. Me aparece, me pula no meio do bar, ela aqui com todo o aparato de drink, de taça, você sabe como que é? Sim, uma barra. Sim. Me pula um gato, uma mexicana, que essa é uma gatinha mexicana, que ela veio do México, é da minha filha. Ela trouxe. Quando ela veio, ela ficou mais 2 anos além da gente, ela ficou ainda. Aí ela, quando veio com a filha dela, que é essa gata. Ela chama Nébula. Me pula a Nébula no meio de tudo dela. Gente, foi um susto, foi uma saia justa, como você disse. E eu não fiz corte. Ela também, aí todo mundo riu e eu, Nébula, e aí ela simplesmente passou, ela desfilou e foi embora. E eu assim, gente, aqui é a casa da Branca de Neve. Todos os animais me adoram, eles vêm pra cá. E é verdade, eu não menti. Então, assim, foi uma saia justa que eu me saí.
Mas muito é bem. legal que é humanizado, né? Não fica aquela coisa engessada, que corta. tudo é perfeito. Tudo é perfeito. E você mostra o real mesmo. Exato. É isso que eu gosto, sabe, Fê? Eu acho que isso que cativa as pessoas, né, hoje. Eu acho que é, né? Não, deve Porque ser. a gente vive num mundo então irreal. fake. Então fake. Isso. É um mundo fake. É um mundo fake. Todo mundo tem problema. Lógico, eu procuro não ficar postando problemas. Porque problema todo mundo tem. Sim, às vezes e falar problema a vida às vezes dela... é nosso, né? Você não precisa se Isso, expor, não, né? e às vezes assim, tem tanta coisa já ruim no mundo, Sim. a gente vê tanta coisa nas redes sociais, que a gente trabalha com isso, como você. Então eu procuro mostrar coisas boas, eu procuro mostrar coisas bonitas. Não é que não tenha problema na minha vida. Todo mundo tem, casal tem problema, você tem problema com filhos, você tem problema com o animalzinho que não tá bem. Às vezes até a gente não tá bem naquele dia, Às vezes até né? a gente não tá bem. Exatamente. E quantas vezes? Sim. Mas eu não gosto de ficar mostrando, porque eu acho que de coisa ruim já tem um monte de coisa. Mas é legal isso que você não fez corte, né? Que ficou uma coisa natural. Isso que é legal. Ficou uma coisa natural. Então, eu sempre tenho uma ou outra, mas eu sempre procuro tá mais dentro da naturalidade, da realidade. Que eu acho que é isso que faz falta no mundo. É a diferença hoje, né? É a diferença, né? E você tem algum projeto, assim, que você pensa esse programa que você tá hoje, porque você foi migrando de programas, né? Sim. O estilo, né? Os temas. Hoje você tá num programa mais aberto, assim, né? Mais... Olha, é uma coisa, assim, muito legal. Eu fui migrando, sim. E uma coisa, assim, que me deu muita bagagem, Fer, foi quando eu trabalhei na TV Cidade, em Osasco, com pessoal lá, muito bacana. Nossa, um pessoal maravilhoso, o pessoal da TV Cidade. Eu tenho uma amizade até hoje. E lá, eu tinha que gravar como se fosse ao vivo. Não que não pudesse ter corte. Era bem explicado. Se tiver corte, a gente vai cortar e vai editar. Porém, a gente prefere que vá direto. E eu não tinha ainda essa bagagem, essa experiência. Para mim, aquilo lá foi assim. Toda vez que eu ia gravar, eu tremia. Agora, eu já tinha isso. É normal. Porém, olha só. Quando fala ao vivo, não vai editar. É ao vivo. Você entendeu a diferença? É muito mais responsabilidade. Você, por exemplo, você ia ter que, no gato ali, você ia cortar. Eu poderia ter cortado, é uma outra situação, porque eu poderia. Mas quando fala pra você, não, é melhor não ter corte, não ter edição, não editar. Meu, olha, toda vez eu tremia. Eu falava assim, gente, eu vou ter que ir do começo ao fim, sem erro. Sem erro. Então, é uma responsabilidade. Então, eu ficava nervosa, o meu coração acelerava, minha boca secava. Eu te entendo perfeitamente. Mas, hoje, eu agradeço muito, porque hoje liga a câmera, é como se não tivesse ligado. Continua igual, hoje. É uma evolução, né? Mas aquilo lá foi uma escola. Um aprendizado. Foi um aprendizado muito grande, mas muito grande mesmo. Pra você ter uma ideia. Hoje pode ligar a câmera em qualquer lugar. Eu tô de bem com a vida. Eu tô de boa. É a minha praia, vamos dizer assim. É o meu mundo. Tá? Mas antes, não. Aquilo lá foi maravilhoso. Agradeço demais TV Cidade. Agradeço demais vocês. Porque foi muito bom pra mim. E hoje, como que você seleciona um convidado, por exemplo? Você tem alguma pauta que você fala, essa semana eu vou falar desse tema, ou vão aparecendo coisas aleatórias, assuntos que você fala, poxa, eu gostaria de trazer aquele assunto que eu acho que as pessoas vão ter um conteúdo legal, né? Porque de tudo um pouco. Um programa é sempre um aprendizado, né? Você sempre tem que ter... Totalmente. Alguma coisa que eu falo útil. Interessante. Interessante, exatamente. Interessante, a verdade é interessante, né? Sim, não penso assim, esse mês eu queria trazer. Não, eu penso sempre numa pauta interessante. Entendeu? Aleatória, né? Aleatória. Sem ter um segmento. Sem ter um segmento. Alguma coisa que vai interessar o meu público. Quem tá me assistindo, quem me segue, para eles, né, o conteúdo. Ai, que bom. E é bom que você vai aprendendo, porque com assuntos diferentes, né? Super.
Você vai aprendendo, não fica aquela coisa que você só fala sobre um tema. Só fala sobre... Né? Na verdade, eu queria muito, Fê, é uma coisa que eu queria, ter feito um programa só de pet. Eu até fiz um programa só de pet. Aí, no YouTube. Não foi muito, não foi para frente com as parcerias que eu tive, com a equipe, mas eu queria ter tido um programa só de pet. Por quê? Há uns 6 anos atrás que eu tive. Eu acho que uns 6 anos. Eu sou sempre muito perdida com data. Quem é ótima para isso é a Andressa. A Andressa fala assim, se a Andressa estivesse aqui, ela ia falar tantos anos. Pra mim tudo é ontem. Às vezes eu falo assim, mãe, faz 2 anos. Eu falo, pra mim parece que foi mês passado. Então, eu sou perdida também. Eu também sou muito perdida com data. Quanto tempo que faz? Eu nunca sei, sabe? E então eu queria muito esse projeto. E eu acho que eu ainda tenho esse sonho de fazer um. Por que que eu tô falando isso? Porque você falou de uma pauta, de um segmento, né? Que o meu, ele abrange vários temas. E eu gostaria que fosse focado no pet. Eu ainda quero fazer esse projeto. Então, quem estiver me assistindo, se quiser, se estiver interessado nesse, né? Olha, o Leonel podia participar, né? Podia ser uma coisa... O Leonel estava comigo nesse. Podia e ser com certeza, se for uma coisa bacana, o Leonel vai estar também. Talvez não foi um momento, né? Talvez você... Hoje em dia, eu acho que o mundo pet ele vem crescendo muito. Já era, eu já tinha sacado isso. Eu já tinha tido essa visão e eu já tinha percebido a falta que tem também no mercado, né? Na televisão. Eu acho que falta. Tem pouco agora. Mas quando eu pensei nisso, era quase zero. Quase zero. Sabe? Então eu falei, poxa vida, é uma coisa legal. E é uma coisa que eu gosto, porque eu adoro os animais. A gente pode aprender sobre raças, né? O comportamento do pet, né? Sobre o mercado que Como envolve. Eu te falei que eu já falava sobre pet nas rádios e na TV. Eu fiz 3 anos isso. Nas rádios, no país e em TV pequenas do estado. Pode ser um projeto futuro, né? Que volte a mas com TV, né? Eu queria fazer o programa. Sim, porque daí fica uma coisa mais dinâmica, né? Uma coisa... Porque hoje em dia, eu acho legal essas coisas de podcast mais dinâmico. De repente, você faz em algum lugar aberto, com um cachorro. Não fica essa coisa que a gente fica numa mesa, né? Um bate-papo fechado. É um programa mais dinâmico. Mais dinâmico, né? Ou externo, né? Você pode... Isso, exatamente. Você pode... focar ele para onde você quiser. De repente, um adestrador, né? Tem hoje raças que as pessoas participam de campeonato, que viajam, né? De cachorros que desfilam. Gravar em hotelzinho para cachorro, pet friendly. Tem tanta coisa para fazer, né? Tanta coisa para mostrar. Porque hoje, eu tava até conversando com o Leonel sobre isso, né? No nosso podcast anterior. O que vocês falaram? Que eu assisti um pouco. Que ele fala que... Eu brinquei com ele, né? Eu falo assim, como que você mudou essa chave, né? Porque saiu de fotografia de celebridades... Ah, sim. A história do Leonel também. Pra ir pra pet. Ele fala, porque eu prefiro os pets do que os humanos. Ele brincou. E ele tem razão, viu? Porque os pets são tão maravilhosos. E aí eu falei pra ele, hoje a gente vive, né, num mundo que as pessoas não querem mais ter filhos. Não. Né? Hoje o pet, o que tem o filho. Pet é 5 vezes mais do que criança. E é o filho hoje, né? Sim, as pessoas, elas se programam para ter filhos pet. Olha que coisa incrível, como tem mudado, né? Eu tenho uma cachorra, né, uma Blue Heeler. Essa geração é assim. Que eu ainda trato ela como cachorra, né? Eu tenho 2 filhos. Ah, você trata? Trato. Como que é tratar o pet como cachorro? Agora eu tô entrevistando você, olha que loucura. Eu quero saber essa parte. Então, é que assim, como eu tenho filho, eu não consigo imaginar, tipo assim, a Estrela é minha filha. Não? Não é uma coisa assim, eu não sei te explicar. É uma coisa natural. Apesar de ter um amor por ela tão grande... eu ouvi você falando sobre isso. Eu não me vejo sem ela, né? Até por essa coisa que eu atropelei ela sem querer. Eu ouvi a gente criou um vínculo, uma história muito forte. Muito forte. E ela não me escolheu como dona. Ela escolheu meu marido. É impressionante. Ele não passa a bola pra ela, assim... É o que menos paparica ela, porque eu vou atrás de bifinho, eu faço carinho. Ele passa ou ele chama, ela larga o que estiver fazendo e vai atrás dele. Com você, não? Não.
O meu filho, o Guilherme, também. Na verdade, ela veio na nossa vida porque os meus 2 filhos tinham medo de cachorro. Mas era um pânico. Do nada Do também. nada. Que, assim, se o cachorro passasse nessa calçada, eles tinham que atravessar a rua. Nossa, bem forte. E aí a gente falou, vamos pegar um cachorro pequenininho? Quem sabe eles percam medo. Sim. E hoje é fantástico. Ele brinca, ela morde ele brinca, eles rolam. E ele Perderam. perdeu. A gente pegou ela com 45 dias. Nossa. Só que é uma coisa, assim, eu não sei explicar, porque às vezes eu observo muito, né? Eu sou uma pessoa que tô sempre observando. Observadora, eu também. E eu vejo que as pessoas, assim, eu não julgo, tá? Eu acho que cada um tem o seu momento, cada um tem a sua história. Até porque eu acho que... Fala, vamos ver se você vai me julgar. Eu vejo pessoas assim, e vai no shopping, tem carrinho, tem não sei o quê. Eu vejo. Mas como se fosse um filho mesmo. Eu sei, né? eu entendo. Às vezes eu falo pra minha amiga, e seu filho? Ela fala, não, mas eu tenho filho, eu tenho 2 cachorros. E na minha vida, as coisas, assim, elas não são dessa forma. Tipo, cachorro é cachorro, criança é criança. Entendi. Não que eu não ame a minha cachorra. Eu entendi. Então, eu trato os meus pets como filhos. Eu falo filho. Eles dormem no meu quarto. Inclusive, você vê o retrofit, no quarto tem a gente fez um móvel. A marcenaria que fez tudo, fez a caminha dos 2, a casinha dos 2 dentro do quarto. É um quarto grande. Então, fez a casinha dos 2. Eles têm o closet deles junto no meu closet, no mesmo ambiente. Só que tem o espaço deles. Então, assim, não condeno ninguém. Não, claro, cada um... Até assim, eu não compraria o carrinho. Mas eu não tenho nada contra, como você. Não tenho nada contra também quem anda com o carrinho. Eu acho fofinho, mas eu não compraria. Eu ponho na bolsa, por exemplo. Não é um carrinho, mas é a bolsa. Então, a Mel, às vezes, vai na bolsa. É que o seu cachorro também, ele pequenininho, é pequenininho e é um cachorro mais de meiguinho, né? De você estar perto. De ficar pegando, de ficar no colo, né? Então, eu sou muito assim. Dorme. O Max não tem jeito, ele dorme comigo. Não tem jeito. Aquelas mães que ficam mimando o filho. Não tem jeito. Lógico, a mãe não educa, né? Então, ele dorme comigo na cama, o Max. No começo, eu tentei, assim, convencer meu marido um pouco, né? Falar, deixa esse ela dormir tão pequenininha, né? Não ia deixar ela pra fora de casa. Mas você sabe que ela não gostava. Não gostava? Não gostava. Não sei se é por causa da raça, que é uma Blue Heeler, né? Então, ela veio bem pequenininha, a gente colocava ela pra dormir com a gente no quarto, assim, e ela, de madrugada, ficava andando, desesperada pra abrir a porta, pra ela sair. E aí, a não ser assim, que teve chovendo muito, ela tem medo de chuva, de trovão, aí a gente põe ela pra dentro. Sim. Né? Mas ela tem a casinha dela, ela não consegue ficar presa. É uma cachorra que eu falo, nossa, eu escolhi, acho que a cachorra que é meu espelho, porque eu sou livre... E ela não consegue ficar presa. Mas eu acho que tem muito a ver mesmo, né? O Max é um manhoso, mimado. Se você prende ele por algum motivo, ele se sujou e tem que limpar ele para colocar e coloco na área de serviço. Anteontem, acho que aconteceu isso. Ele faz um chororô, arranha a porta, que ele tá só porque ele tá ali na área de serviço e eu tô aqui na cozinha. Ele faz um escândalo. Sabe? Ele é manhoso demais, o Max. E você vê como que é diferente? Você já trata o seu mais como pet. O Max, ele até o comportamento de criança ele tem. Birrento ainda. Aí eu saio, vou num restaurante, tô na casa até da minha sogra, faz de conta, à noite. Deu 8, 9 horas, ele já começa a ficar manhoso e chora e late. Ele quer dormir na casa dele. Você já percebe que ele já tá com manha de criança mimada que quer dormir em casa. E a Mel é o oposto, né? Lá a gente fala que é a dama e o vagabundo. Porque a Mel é uma daminha e o Max é o vagabundo, que é o vida louca. A Mel é um amor. Ela é menorzinha, é a micro, né? Lulu da Pomerânia também. Mas só que ela é assim... Tanto que ela fica no programa, ela grava comigo, ela grava no meu colo, ela grava do lado no sofá e ela fica de boa. É uma coisa natural já, ela né? Já faz parte do seu cenário, da sua essência. Ela é. A essência dela é delicada. Já o Max não para um minuto. Né? Ele tá aqui, ele tá ali, ele tá lá, sabe? É mais que nem a mãe. A Mel é mais tranquilinha. Se hoje uma pessoa fosse começar como apresentadora, que conselho que você daria para ela, assim, que você fala, puxa... Porque a gente tem uma trajetória que a gente vai amadurecendo, né? Vai aprendendo.
Se fosse começar hoje, Sim. se ela resolvesse... primeiro, ela tem que ter muito amor, eu acho. E eu acho que, lógico, ela vai estudar e o resto, a experiência mesmo que vai dar para ela do dia a dia. Né? Ela vai aprendendo assim, como todo mundo. Sim, sim. Mas eu acho que é isso. Ela tem que... O conselho que eu daria é assim, ela tem que pensar se ela realmente ama muito fazer isso. Para ela falar, eu quero ser apresentadora. Porque não é fácil, né? Não. Eu acho que exige bastante coisa, disciplina, você tem que estudar também. Quando você vai ter um entrevistado, você vai estudar sobre aquela pessoa, você vai ler, você não vai chegar não sabendo nada da vida da pessoa. Acho que claro, até para você fazer perguntas interessantes. Lógico, exato. Assim, então, né? Como tudo, eu acho que tem que ter dedicação e gostar, realmente gostar. E teatro você nunca pensou em fazer? Eu nunca pensei em fazer teatro. Que você é tão autêntica, assim, tão... que eu acho que seria legal. Eu nunca tinha pensado nisso. Quem sabe, né, se eu arrumo um tempo. Porque o teatro é legal para não só, vamos dizer assim, não só se eu vou trabalhar nisso. Mas é uma coisa bacana porque ele te ajuda em muitas outras coisas. Com certeza. Né? Solta, né? Te deixa mais à Isso, vontade, né? Você vai isso. aprendendo, porque a gente fala que às vezes o corpo fala, né? Então você vai aprendendo essa linguagem. Exatamente. Eu vejo muito testemunho de quem fez teatro, quem tinha era travado em alguma área e foi fazer teatro e se libertou. Sabe como que eu me despertei, assim? Porque eu te falei, eu não conversava nem com o poste, eu me escondia das pessoas. Eu era muito tímida. E olha, vai trabalhar com comunicação. Eu nunca pensei, Mary. Que loucura. Assim, eu nunca gostei de aparecer. Então, quando surgiu, né, o Clique Aldeia, foi um pedido do próprio comércio, porque em Aldeia a gente não tinha onde divulgar as coisas. Ele começou só online, e aí foi feita uma pesquisa. A Aldeia ainda é papel, né, apesar desse universo que a gente tem online. Às vezes as pessoas se cansam também. Eu vou procurar um restaurante, eu vou procurar alguma coisa. Então, a gente desenvolveu um guia para a Aldeia, onde as pessoas acham tudo em Aldeia e não precisa da internet. Às vezes não está cansada de celular, essas coisas. E eu não conseguia ir conversar com as pessoas, eu era muito tímida. E como que você fez? Então, ele me falava assim, vai fazer um podcast. O Mesaque mesmo me falou, vai fazer um podcast. Eu falei, podcast? Imagina que eu vou fazer um podcast, nunca. E aí, um dia apareceu um coach com cavalo. Eu falei, vou fazer esse curso. Nossa! Uma experiência que fala, né, pra você destravar, né? E eu falei, eu vou. Ele falou assim, você não tem mais o que inventar? Eu falei, não, eu vou. Eu amo cavalo, eu quero ter essa experiência. E foi na Universidade do Cavalo, em Sorocaba. Sei. Era uma dinâmica, né? Outras pessoas que eu não conhecia. E ele passava uns exercícios com o cavalo. E em vez de ser num lugar fechado, né? Com escrever, era uma dinâmica. E você nem percebia. Ele ia te colocando em situações onde você tinha que fazer o exercício. Quando eu saí do curso, eu falei, cara... Foi no curso mesmo que me destravou. Eu falei pro cara, olha, eu não sei te explicar. Eu tô saindo daqui diferente. Você nem sabia explicar? Não sabia explicar. Porque eu já fiz reiki. E no reiki tem uma coisa assim, toda a trajetória, você tem que falar. E chegava na hora do reiki, eu falava assim, eu não quero falar. Eu começava a suar. E era uma roda. E falava assim, conta a sua experiência. Eu adorei. Próximo. Era assim. Eu não conseguia falar. Na faculdade... Nossa, eu falava assim, tem que apresentar trabalho. Imagina que eu ia. Não dormia. Era uma coisa muito sacrificante para mim. E acabou o curso, a gente estava sentado numa sala, né? Que ele foi se despedir. E eu comecei a falar uma coisa tão natural. Eu falei para ele, olha, eu não sei te explicar o que essa sua dinâmica fez comigo, mas me virou uma chave. E eu não tô mais com vergonha de falar. Virou uma chave. E aí? E de lá para cá, eu tô me soltando... Principalmente quando não tem câmera, essas coisas, mas eu vou me soltando aí em casa e brinco assim.
preferia você antes, porque hoje você conversa com o poste. A gente sai de casa com você... Você tá brincando. Não consegue ser meia hora. Assim, eu vou comprar um pãozinho na padaria, coisa de 10 minutos, eu demoro 3 horas. Nossa, mudou da água pro vinho. Mudei da água pro vinho. Eu não gostava da área de vendas, eu não gostava da área comercial, eu gostava dos bastidores, da parte de editora. Eu sei. Onde você fica mais com você. O Clique Aldeia, então, no começo, eu não gostava de aparecer. Eu até tentei fazer algumas parcerias... E eu falo que o mundo é de parcerias, né? Hoje Sim. você não faz mais nada sozinho. Sozinho. E eu falava assim, olha, você quer metade do Clique Aldeia? Não tem problema. Você quer aparecer? Não tem problema. A gente faz as pautas juntos, você pode aparecer, eu não quero aparecer. E aí acabou dando certo algumas coisas. Eu falei, gente, é um desafio que eu vou ter que... Sou eu e eu. Que fazer. E assim, eu tô gostando dessa minha nova descoberta, né? E aí você fala, gente, não tem nada demais, né? Tá tudo guardado aqui dentro. Uhum. E eu tô me descobrindo. Então, assim, pra mim tá sendo um desafio bem legal. Eu acho que eu ainda preciso me desenvolver, sabe? De repente fazer um curso de oratória. Mas foi de quanto tempo esse curso aí? Esse com o cavalo? Um final de semana. Sábado e domingo? É. Nossa, e no sábado que diferença. eu não sei te explicar o que foi que mudou a chave. Foi aqui em São Paulo? Na Universidade do Cavalo, em Sorocaba. Ah, em Sorocaba, tá. E foi uma coisa tão legal. Eu não sei se eu tava no meu ambiente ali de cavalo, era tudo cavalo solto, sei. Né? Tinha dinâmica com grupo. E eu comecei a fazer essas dinâmicas sem perceber que eu era tímida. Que maravilhoso. Foi daí que me destravou. Então, de repente, também, você falou... Mas por que o teatro? Você imagina eu fazendo o teatro para trabalho mesmo? Às vezes eu falo assim, porque às vezes a gente quer agregar coisas, né? Sim, para agregar alguma coisa. Sim, de repente você fala... Você saiu de uma faculdade de Direito, né? Nossa, E foi indo, de repente, como você é comunicativa... Eu acho que... Porque, assim, a gente vai num lugar assistir uma peça e é muito legal quando a gente pega uma peça, porque tem atores, às vezes, que são frios, né? Que não... Você fala, poxa, a pessoa podia ser outra coisa, não tem que ser teatro. Entendo. Né? E eu te vejo, assim, de repente, apresentando uma peça, alguma coisa que é tão natural. Sei, né? sei. E é engraçado, né? Porque, por exemplo, você falou assim, nossa, você fez Direito. E hoje eu fico pensando, nossa, eu fui fazer Direito. Mas... tudo contribui com certeza. Para quem você é hoje, né? Sim. Então, assim, eu tenho uma bagagem daqui, uma bagagem dali, e tudo isso soma Mary Hills. Sim, hoje apresentadora. Você é hoje essa bagagem. Talvez se você não tivesse feito Direito, tivesse feito outra coisa, talvez hoje você seria alguma coisa diferente. Isso, então eu acho que tudo, e o conteúdo, o aprendizado mesmo que você teve ali, a vivência desses 5 anos fazendo faculdade, tudo isso, né? Envolve hoje ser apresentadora. Aquilo me ajudou também. Sim, né? Com certeza. E vários outros cursos que eu fiz, todos. E você pretende continuar sempre como apresentadora? Ou você fala assim, não, eu quero fazer mais 5 anos, vou fazer outra coisa? Não, eu acho que eu quero continuar como apresentadora até eu falar assim, agora não quero fazer, quero descansar. Curtir o meu momento, né? Mas eu quero continuar com esse trabalho. Deus também tem sido muito bom comigo, me sinto muito abençoada, porque Ele coloca também pessoas lindas para mim. Uma foi você, né, agora. Deus coloca pessoas maravilhosas, né? Deus une propósitos. Muito obrigada. Foi um prazer tê-la aqui. Obrigada a você pelo convite, foi um super prazer. E você quer deixar alguma mensagem para as pessoas que estão ouvindo a gente? Porque hoje a gente conheceu um lado da Mary que ninguém conhece, né? É mesmo, é verdade. Conheceu quem é ela, né? É verdade, pessoal, da alma, né? Porque normalmente é só apresentadora, falar, né? A gente tem tanta coisa, né, pra contar. Sim, a gente conheceu histórias aqui sua de vida, né? Isso. O meu pessoal, o outro lado. Seu pessoal. Que ninguém vê, só vê eu perguntando, né? Só vê eu falando da vida alheia, como diz no programa, brincando, mas só falando do outro. Sim. Né? Querendo saber do outro. Sim. Aí agora eu falando de mim. Por isso que eu falei no começo, na primeira coisa que eu falei, eu prefiro perguntar, entrevistar, do que falar de mim. Mas é isso, o recado que eu dou é esse, sempre ser positivo, sempre olhar tudo com amor, olhar as pessoas com amor e ter sempre o foco primeiramente em Deus e acreditar que tudo vem. Com certeza. Muito obrigada. E hoje encerramos aqui mais um podcast. Até o próximo. Continue seguindo a gente nas redes sociais.